pouquinho, tá? Pronto? Estamos liberados. Hoje eu falei com uma pessoa e sobre o que ela me falou, a primeira coisa que veio na minha mente é aquele versículo de 1 João 4,4 que fala assim: maior o que está em mim do que o que está no mundo, né? Maior o que está em vocês do que o que está no mundo. E a gente passa a nossa semana, muitas vezes, tão preocupado com as coisas, né? Tão preocupado com as tribulações, com os acontecimentos na nossa vida. E a gente se preocupa demais com essas coisas. Essa pessoa, por exemplo, ela estava muito preocupada com inveja das pessoas na vida dela. E nós, muitas vezes, nos preocupamos tanto com coisas bobas e nos esquecemos que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Que nós possamos virar a chave e começar a viver desta forma. Porque se você é filho de Deus, se você tem a presença de Deus em você, maior é o que está em você. Então, que vocês possam terminar essa semana, quando vir as tribulações, as provas, as coisas ruins, você pense: maior é o que está em mim do que o que está aí fora. Amém? Fechem seus olhos e vamos orar. Pai, te agradeço, Deus, por mais uma vez estarmos aqui na sua casa, por mais um dia, Papai amado, podermos estar aqui, prestando culto ao Senhor, prestando a nossa adoração a Ti, ó Pai. Receba, Senhor, de braços abertos, ó Deus, o que nós estamos te ofertando hoje. Hoje, Papai amado, nós estamos aqui para ouvir um pouco da sua palavra, para te adorar e aprender mais de Ti. Senhor, fale conosco, em nome de Jesus, seja no louvor, seja na palavra, esteja conosco e fale conosco nessa noite, para que nós não saiamos daqui da mesma forma que entramos, mas pelo contrário, saiamos daqui mais cheios e com mais sede e fome da sua presença. Em nome de Jesus, amém. Amém. Quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais buscar o seu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero adorar-te, sempre mais, mais quero adorar-te, sempre mais, mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero adorar-te, quero adorar-te, sempre mais e mais quero adorar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero adorar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do
céu cantam para ti. As feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Meu Jesus maravilhoso é a minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no seu coração, ó, dai-me forças pra continuar, trazendo a verdade em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. O meu Jesus maravilhoso é a minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no seu coração, ó, dai-me força pra continuar, trazendo a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno, não tem fim. Tão grande és tu, Senhor, tão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, a Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés
alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Usa as minhas mãos pra curar, usa os meus pés pra caminhar, usa os meus olhos pra te olhar e os meus olhos pra te ver, Jesus. As minhas mãos pra curar, usa os meus pés pra caminhar, usa as minhas mãos pra te adorar e os meus olhos pra te ver, Jesus. A palavra é vida, que me molda e me mostra quem tu és. Inexplicável amor, me entrego por inteiro, quero morrer pra mim mesmo. A tua palavra é vida, que me molda e me mostra quem tu és. Inexplicável amor, me entrego por inteiro, quero morrer pra mim mesmo, pra te adorar, Jesus, me envolver em ti, pra que vejam sua luz em mim, até que seja meu tudo. Oh, pra te adorar, Jesus, me lanço a ti, pra que vejam tua luz em mim, e quer que seja meu tudo. Oh, Senhor, me usa. Usa as minhas mãos pra curar, usa os meus pés pra caminhar, usa as minhas mãos pra te adorar e os meus olhos pra te ver, Jesus. Usa as minhas mãos pra curar, usa os meus pés pra caminhar, usa as minhas mãos pra te adorar, os meus olhos pra te ver, Jesus. E a tua palavra é vida, que me molda e me mostra quem tu és. Inexplicável amor, me entrego por inteiro,
morrer pra mim mesmo, pra te adorar, Jesus, me envolver em ti, pra que vejam sua luz em mim, até que seja meu tudo, pra te adorar, Jesus, me lanço a ti, pra que vejam tua luz em mim, e até que seja meu tudo. Amém. Glórias a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Podem se assentar. Quantos aqui vivem de milagres? Quantos aqui são um milagre? Eu sou um milagre. Eu vivo de milagre. E se eu estou aqui hoje é por causa do milagre. Amém? Esse mês a gente vai falar de milagre. Falar de milagres de Jesus. Falei para a Adriele, mas o que eu vou ministrar se a minha outra ministração eu falei de 3 milagres de Jesus? Confesso, como todas as outras, foi muito complicado para mim. Mas eu falei ontem para o Thiago, eu acho que essas coisas acontecem comigo, que é para mim ver que Deus que está no controle, que não depende de mim, depende só dEle. É para a obra dEle, é para Ele. E eu li bastante coisas, ontem eu estava lendo de novo. Ontem a gente veio para a rede de jovens, teve um momento de oração, foi uma bênção. A gente saiu daqui, foi todo mundo dormir, eu falei para a Adriele, eu vou conseguir montar minha ministração. Eu vou estudar. Eu sentei na mesa. E foi muito difícil, porque parecia que os meus olhos estavam fechados, nada clareava a minha mente. Eu gritava para a Adriele lá da sala, eu não estou conseguindo, não vem nada. Já era quase meia-noite, ou mais de meia-noite. Eu fui tomar banho e coloquei um vídeo do The Chosen. Enquanto eu estava tomando banho e vendo o vídeo, eu comecei a dar risada. Eu fiquei tão feliz, porque é tão simples. Não precisa a gente ficar procurando algo. É na simplicidade que o Senhor está. É na simplicidade. E eu fui para a cama, se enxuguei, fui lá e acordei a Adriele e falei assim, eu consegui a minha ministração. E ela falou assim, glória a Deus, porque antes de deitar, eu estava orando. Porque eu falei assim para ele, Senhor, você fala tanto com ele, mostra logo a ministração para ele. E eu vi que era o poder da oração através da vida dela, através do tanto que eu estava buscando para falar. E hoje eu vim trazer uma palavra simples, que ela edifique. Está lá em Mateus 6, 31, do 31 ao 33. Desculpa, eu falei errado. Está lá em Mateus 14, do 13 ao 21. Antes disso eu queria orar. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento este lugar. Ele é todo seu.
E o motivo de estarmos aqui, Senhor, é porque o Senhor está. É para te adorar, é para exaltar, engrandecer o teu nome. Pai, estou aqui mais uma vez, Senhor, sem nada para oferecer, mas disposto a ser usado como ferramenta nas tuas mãos. E que o Senhor venha falar com cada um, que nós possamos sair daqui hoje crendo mais no Senhor, crendo mais no milagre, vivendo o milagre, Pai, em nome de Jesus. Amém. Mateus 14, do 13 ao 21, diz assim. Já acharam? Espera aí que eu não achei. Mateus 14, do 13 ao 21. Mateus 14, 13. Isso. A primeira multiplicação dos pães. Quando ouviu essa notícia, a notícia de que João tinha sido decapitado, Jesus se retirou de barco em particular a um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram da cidade e seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram dele e disseram: Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Despede a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus respondeu: Eles não precisam de ir, dei eles algo para comer. Eles disseram: Não temos aqui exceto 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse Jesus. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças, partiu os pães, e em seguida entregou aos discípulos. E estes, a multidão, todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E eu descobri que a minha ministração ia partir disso aí, por conta de como Tetchosen ilustrava essa passagem. E Jesus estava lá pregando para aquela multidão. Jesus estava de luto, mas quando ele viu as pessoas, ele teve compaixão. E ele começou a pregar, ele começou a curar. E eu fico imaginando e vendo naquela cena, eu comecei a viajar. Aquela multidão toda lá, os discípulos andando no meio, vendo a hora passar, vendo as pessoas sendo curadas. E a tarde foi chegando, estava quase anoitecendo, e pessoas com fome, mas eles não largavam, não saíam de lá. Eles estavam a todo tempo prestando atenção, com os olhos fitos em Jesus, e eles preocupados, na cena, eles cochichavam entre o que eles vão comer, como que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer. E Jesus tranquilo, ensinando, curando. E acredito que eles se reuniram e falou: a gente vai parar Jesus? A gente vai atrapalhar Jesus? E no Tetchosen, Tiago chega até Jesus, e Jesus fala assim para ele: o que foi, Tiago? Você veio aqui para ouvir mais de perto? Ele fala: não, Jesus, é que nós temos um probleminha. E Jesus, com toda a calma, falou: esperem um pouco, deixa eu falar com os meus alunos. E eles saem e eles começam a questionar e falar do problema.
Fala, e aí Jesus, o que você vai fazer? É melhor a gente despedir eles, que daí eles vão para algum lugar procurar comida. E Jesus fala, mas se eles saírem daqui, tem gente que está com tanta fome e fraco, que eles não vão chegar à metade do caminho. Mas e se a gente pegar então e sair e ir comprar o alimento? E Judas fala, mas a gente não tem dinheiro, só dá para uma família. O outro fala, mas e se a gente ir lá e pegar no crédito? E o outro diz, mas todos da cidade mais perto estão aqui. Mesmo se a gente ir vasculhar todas as casas e pegar tudo que tem de comida, como que a gente vai trazer? E Judas fala assim, Jesus, você sabia que eles estavam com fome? Aí Jesus fala assim para Judas, sim, enquanto eu pregava eu estava olhando para eles. Tragam vocês então o alimento. E deu o alimento para eles. E chega André com um menininho, esnobando dos 5 pães e dos 2 peixinhos. Fala, o que a gente tem é isso, 5 pães e 2 peixinhos. Aí o menininho fala assim, e um pouco de cevada. E um pouco de cevada. E Jesus pega o pão e fala, que pão bom. Que pão bom. Levanta para o alto, parte o pão. Fala, e agora vocês podem ir distribuir. Terminam de cortar os pedaços e podem ir distribuir. E eles pararam e ficaram assim para Jesus. E Jesus fala, eu não fui bem claro? Então Tiaguinho vai mais que depressa, puxa a fila, os outros saem. E quando eles estão vindo trazer os cestos estão vazios. Os cestos não estavam cheios de pão. E quando eles cataram os pedacinhos e iam dividir para os cestos, quando eles abriram os cestos já estavam cheios. Todos ficaram admirados. Nem os discípulos, andando com Jesus, estavam tendo noção do que estava acontecendo. E a multidão estava faminta. Então Jesus vem e fala assim, eu mantive vocês aqui até agora, te dei alimento espiritual, então agora é hora de comer, vamos comer. Na nossa vida, às vezes a gente passa por escassezes, às vezes sem situação, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, sem saber o que comer. E a hora mais difícil, que é a hora que a gente vai e deposita a nossa fé maior. E ontem eu falei isso lá enquanto a gente estava orando. Parece que a gente tem mais fé quando a gente está no ralo. Mas eu descobri o porquê. Sabe por que a gente tem mais fé quando a gente não tem mais para onde ir? É porque a gente já sabe que as nossas forças não vai ser o suficiente. E a gente fica tentando batalhar para conseguir as coisas, tentando batalhar para resolver os problemas, e esquece de olhar para Jesus, que fala para deixar tudo com Ele. E aí então a gente vai. E acredito que ali no meio daquela multidão tinha gente de todo tipo. Tinha gente que estava ali para especular. Tinha gente que estava ali para ver se era realmente o Jesus e o que ele estava falando era verdade. Tinha gente ali para receber um milagre. Tinha gente ali que precisava de uma cura e já não tinha mais o que fazer, não sabia mais para onde ir, e ouviram falar de Jesus e Jesus cura, então eu vou lá. Gente de todo tipo. Parece até um lugar que a gente convive, né? Na igreja somos assim. Isso é errado? Não. A igreja é um lugar onde você vem destruído,
encontra com Jesus. Jesus muda a sua história. Jesus te transforma e te faz um vaso novo. A resposta é Ele. A resposta é Jesus. Queria que vocês abrissem a Bíblia lá em Mateus 11. Mateus 11, do 28 ao 30. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para a alma, pois o meu jugo é suave e leve. Todos estavam ali à procura de uma cura, à procura de uma transformação, à procura de saber quem Jesus era. E passando o tempo, eles começaram a ficar com fome. Porque se eles não tivessem com fome, Jesus não tinha multiplicado os pães. E toda a passagem é perfeita, porque Deus sabe encaixar certinho todas as coisas e resolver todas as situações, desde a cura à dúvida do coração. E até os discípulos ficaram confusos, porque Jesus, que era para trazer o alívio, estava deixando as pessoas com fome. O que fazer? Ei, às vezes você está vindo para a igreja à procura de saber quem é Jesus mais profundo. Está vindo para a igreja à procura de uma cura. E às vezes você procura nas pessoas o que fazer, e essas pessoas não têm a solução, não têm a resposta ou não sabem te guiar, assim como os discípulos estavam. Eles estavam vendo as pessoas com fome, mas eles não sabiam como resolver. Às vezes, você está vindo por causa das pessoas, mas às vezes você precisa vir só por conta de Jesus. Você precisa vir de encontro com Jesus. Às vezes pessoas nenhuma vai conseguir te dar uma direção, te dar um aconselhamento. Às vezes é só Jesus. A pessoa pode ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, mas tem certas situações que ela não vai saber te direcionar, porque às vezes Deus já está até falando com você. Domingo eu estava sentado lá no banco e começou o louvor, eu estava normal. De repente o Senhor começou a falar comigo. Porque a gente estava conversando esses dias, eu conversei com o meu irmão, o Leandro foi, eu, a Adriele, a Ruth e o Leandro foram no curso com o Josadac lá em Arapongas. E todas as vezes ele fala do cuidado, das pessoas virem para a igreja e ter um cuidado. Eu falei assim, nossa, a nossa igreja precisava formar pessoas que cuidem das outras pessoas. E parece que eu estava virando um questionador dentro de mim. E naquele momento o Senhor começou a falar comigo. Ele começou a me mostrar as pessoas, começou a me mostrar as pessoas que precisavam de oração. E de repente eu comecei a chorar. Porque sabe, Deus falava assim, sabe as pessoas que precisam de oração? Pode ser você lá orando. Sabe as pessoas que precisam de cuidado? Pode ser você. Sabe, você sempre vê a igreja e vê a igreja na mesmice. Mas pode ser você a diferença. Você já pensou em, a partir de agora, você ser a diferença? Não estou falando
para você, foi o que Deus falou para mim. E eu não consegui mais prestar atenção, e eu só sabia chorar, e eu peguei o celular lá atrás, e o que o Senhor falava, eu escrevia, e eu não conseguia falar, eu só soluçava e chorava, porque eu sabia que era comigo. E sabe o que eu entendi e soube que era o Senhor que estava falando? Porque Ele não falava me acrescentando, Ele me falava me diminuindo para que Ele crescesse. Ele falava mais dEle. Então venha com o motivo certo. Fale diretamente com o Rei. Seja você a diferença. Todos questionam, nossa igreja tem isso. Nossa igreja, nossa, que problemão há na nossa igreja. Nossa, será que todas as igrejas é assim? Se cada um fazer o seu papel, a nossa igreja cresce. A nossa igreja não vai ter mais lugar para colocar cadeira, sinceramente. Só não cresce porque a gente não faz o nosso papel. Aquilo ardeu, queimou tanto dentro do meu coração. Da mesma forma, quando o pastor Denilson pregou sobre o candelabro da videira, o nosso papel, se estivermos desgarrados, o que acontece? Faça o seu papel. Os discípulos demoraram para fazer o papel deles. Eles só precisavam ir lá e consultar Jesus. E aí, Jesus, qual vai ser o próximo milagre? Como que a gente vai solucionar esse problema? Estou louco para ver um milagre novo. Eles estavam cegos, não conseguia ver que era Jesus que estava ali. E às vezes a gente está aqui dentro, cego, não consegue ver que Jesus está aqui. E que depende de nós, que é só nós se rendermos a Ele, sermos dependentes dEle, que Ele vai fazer tudo acontecer. Confiar na providência. Provérbios 16, 3. Entregue ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão estabelecidos. Eles estavam com um problema. Não sabiam como resolver. Falava de um para o outro. O que faremos? O que faremos? O que faremos? E de repente, resolveram perguntar para Jesus, a pessoa certa. Jesus simples, dê a eles o que eles precisam. Comida. A gente precisa entender que todos nós temos dificuldades. Todos nós temos problemas. Só precisamos entregar a pessoa certa. O jugo dele é suave e leve. Ele fala para jogarmos os nossos fardos lá. O nosso fardo é pesado, não o dele. Entregue ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão estabelecidos. Entregue tudo ao Senhor. Aqui ele fala tudo, não é um pouco. Tudo que você faz. Ele só quer que você seja dependente dele. Às vezes tudo que você está passando, ele só está permitindo para que você se lembre, poxa, eu sou dependente do Senhor. Sabe, às vezes a gente toma um rumo na nossa vida que a gente começa a caminhar, a gente começa a crescer. Deus permite isso também. A gente começa a crescer e Deus está dando a mão para a gente. De repente a gente começa a soltar. E quando a gente vê, a gente já soltou. Aí a gente está subindo a escada segurando na mão de Jesus, porque o degrau é fininho. E a gente não vê que é Ele que está equilibrando e nos conduzindo. E quando a gente solta, a gente toma o poder para nós. E a gente se encontra sem equilíbrio nessa escada.
E a gente começa a descer e acha que Deus está castigando, acha que... Por que Deus está permitindo? Ele só está permitindo para reconhecermos que Ele vai subir com a gente. Ele vai dar a mão para a gente. E é para a gente levar Ele até o fim. Hoje nós nos encontramos numa geração que por qualquer coisa sai da igreja, para de fazer as coisas para o Senhor. Ah, eu não vou mais no culto não. Eu não estou me sentindo bem. Parece que eu vou por ir. É melhor eu ficar em casa. Ou, não, eu tenho coisas mais importantes para fazer. O mais importante é você sentir a presença. Ontem a gente estava na sala de oração e eu falei isso para eles. A primeira vez que eu senti a presença foi sentado numa cadeira bem nesse cantinho. E sabe qual que era a sensação? Eu não queria sair de lá. Eu não queria que as pessoas orassem comigo com medo de eu sair daquela presença. Eu não queria que aquilo acabasse. Enquanto as pessoas oravam por mim, eu só falava mais alto: eu não quero sair daqui, eu não quero sair daqui, Senhor, eu não quero que isso acabe. Sabe, tem pessoas que não sentiu isso ainda, mas sabe por quê? Porque não buscou. E o caminho está aí, a igreja está aí para isso. Todos os domingos tem palavras abençoadas. Para quê? Para você vir ouvir e sair lá já esquecer de tudo? Não. É um processo, uma caminhada. Você vai aprendendo, você vai adquirindo habilidades para saber chegar ao Pai. Até você ter um nível de intimidade em que você chega na presença do Senhor. Senhor, eu já sinto que o Senhor está aqui. Obrigado. Sabe por que eu choro? Porque eu me sinto importante na presença do Senhor. Eu fico pensando assim: Senhor, eu não sou nada. Eu não tenho nada a oferecer. Eu não tenho nada para te oferecer a não ser os meus pecados. E você ainda me ama. Senhor, obrigado por falar comigo. No curso a gente também aprendeu que tem pessoas que vêm 10 anos para a igreja e ainda não se converteu. Também acredito que é por um nível muito raso de intimidade. Sabe o livro de Ezequiel 47? Que havia um rio, e na medida que você ia entrando, você ia se aprofundando e deixando que Deus tomasse mais conta de você. Hoje o que acontece é que as pessoas veem o rio, mas não querem se molhar. As pessoas não querem colocar o pé, porque senão vai molhar o tênis. As pessoas têm medo de ir mais fundo, porque senão vai molhar a calça. Mas essa calça é cara. Poxa, eu vou molhar a minha calça? É isso que hoje as pessoas estão preocupadas. As pessoas estão preocupadas com a melhor roupa, com o melhor sapato, com o melhor carro. E esqueceram do rio, que Deus controla. Que tudo que a gente pedir, Ele vai nos dar. E se a gente entregar tudo a Ele, tudo que a gente precisa, Ele vai dar. Se Ele vai dar tudo que a gente precisa, não precisa da gente escolher nada, porque Ele já sabe o que a gente precisa. Só basta confiar. Sabe? Às vezes Deus diz assim: dá um passo. A gente vai lá e faz assim, ó. Não é isso que Deus quer. O que acontece com uma criança se ela pular processo? Ela não sabe o que é brincar. Ela nunca vai saber o que era ser uma criança. Ela vai pular do neném para o adulto? Não tem como. Como que a gente vai crescer espiritualmente se a gente não começar do início? Molhando os pés, molhando os joelhos, molhando a canela, molhando a cintura. Como que você vai aprender a nadar se você não entrar na água? O evangelho é assim. Sabe o que mais dói? É ver pessoas com ingratidão.
No domingo da Santa Ceia, o Senhor falou novamente comigo. Eu não tinha ouvido a ministração, porque a gente estava lá preparando as batatas. E eu estava escalado para servir a Santa Ceia. E eu lá naquele cantinho, o Senhor começou a falar comigo. E eu comecei a agradecer. Senhor, como o Senhor é bom. Obrigado, Senhor. Só pelo privilégio de sentir a Tua presença. Porque, Senhor, às vezes não era nem para eu estar aqui. E olha que presença maravilhosa. Senhor, como que as pessoas não enxergam isso? Senhor, como que as pessoas não enxergam isso? E Ele fala aos poucos. E depois eu entendi o porquê que Ele tinha falado no outro domingo. É você que precisa dessas mudanças. É você. É você. Para de olhar as pessoas. É você. É você. É você. Aquilo chegava a doer. E eu mais uma vez me senti importante. Senhor, obrigado por lembrar de mim, Pai. Obrigado por me corrigir. Quando você está sendo corrigido pelo seu Pai, corrigido por Deus, é porque Ele quer o seu melhor. Ele quer que você cresça. Ele quer que você dê frutos. Eu já dei o exemplo do pé de uva. Planta um pé de uva lá na sua casa e deixa ele abandonado esperando ele dar frutos. Pode até nascer um cachinho lá ou outro. Não vai nem ficar doce às vezes. Não vai crescer. Eu já tive essa experiência. Eu plantei um pé de uva, ele começou a crescer e dar vários galhos, ficou verdinho. Eu via que os dos outros secavam e aquele lá ficava verdinho. Eu falava, nossa, vai dar fruto. E as pessoas falavam assim, você precisa podar. Se não podar, não dá fruta. Você precisa podar, porque senão não vai dar cacho de uva. Eu falava, não, olha lá que coisa mais linda. Todo mundo chegava e falava assim, nossa, como que está bonito esse pé de uva. Você não vai podar? E eu tinha medo de ir lá e cortar os galhos e morrer o pé. Mas Deus nos poda. É necessário para que haja fruto. A primeira poda. Fui lá, podei. Mas só isso? Você só vai podar isso? Falei, ô louco, mas eu já cortei tantos galhos. Não, você precisa podar tudo, o pé fica pelado. Falei, não, vai matar o pé de uva. E deu uma carguinha meia boca. Aqueles galinhos que eu podei, alguns saiu cachinhos. A princípio, parecia que tinha um monte de cacho de uva. E eu comi tudo sozinho, de tanto que tinha. Antes de ficar doce. E o da tia da Adriele era menor. Deu muito mais frutos. Porque ela falou que o cara que podou, ele sabia podar e ele tirou todos os galhos. É necessário ser podado por Deus. Às vezes você vem aqui na igreja, ouve uma palavra de exortação, você sai daqui arrebentado. Não, o pastor estava falando comigo. Deus estava te podando. Não era o pastor que estava falando com você. Talvez se você entendesse essa poda, ia dar bons frutos na época certa. Eu queria abrir algo com vocês, entendam, eu não estou falando de mim. É tudo para a honra e glória do Senhor. A gente estava no sítio, esses tempos atrás. Eu tinha saído, tinha ido caçar com os meus amigos. E ficou a Adriele, minha mãe, o Isaac, a Alice e minha irmã. Meu pai também não estava lá, acho que estava pescando com os meus tios. E já era meio-dia, eu já estava querendo ir embora. Eu estava sentado na moto. E eles estavam atrás dos cachorros lá e
De repente o Mateus falou assim: Gordinho, eu acho que aconteceu alguma coisa, a Adriele está me ligando. Você não está com seu celular aí? Eu falei assim: eu vou lá ver. Meu celular estava na bolsa, eu peguei o celular, tinha um monte de chamada da Adriele. Aí eu peguei o celular, vi que lá não dava torre, eu liguei para ela. Ela só falou assim: amor, aonde você está? O Isaac quebrou o braço. Puf, caiu a ligação. Eu comecei a ficar desesperado, eu não sabia se eu chorava, se eu orava, se eu tentava ligar. Meu celular com 5% de bateria. Eu liguei de novo. Eu falei assim: mas como que você sabe que o Isaac quebrou o braço? Tá roxo, tá inchado, o que aconteceu? Ela só falou assim: calma. Ela estava bem calma. Eu vou te mandar uma foto. Você consegue colocar, Gu, a foto? Aí eu não tive dúvidas. O Isaac tinha quebrado o braço. E na hora que eu vi essa foto, a vontade que eu tinha era de apagar. Eu não queria ver. Eu entrei em desespero. Eu deixei tudo lá e falei assim: ó, o Isaac quebrou o braço, eu estou indo embora. Eu montei na moto e desde o momento que eu montei na moto eu comecei a orar. E os primeiros momentos foi de questionamento: Senhor, por quê? Por quê? Por quê? Senhor, por que o Isaac? Senhor, por que o Isaac? Pai, em nome de Jesus, Pai, esteja com o Isaac. A Adriele, quando falou comigo, falou assim: fica tranquilo que o Isaac está calmo. Ele não chorou, ele está forte, fica tranquilo. Mas eu desabei. E no caminho, eu orando, eu comecei a passar mal. Começou a me dar ânsia de vômito, e eu parei a moto, não saiu nada. Voltei de novo, falei: eu preciso ir lá até o Isaac. Eles já estavam vindo para cá. Eu peguei uma estrada de terra, a moto deu uma escorregada. Na minha cabeça o pneu furou. Eu montei no tanque da moto e fui. No tanque da moto, falei: chegar lá no sítio, eu pego o carro e já vou para Cambé. O pneu da moto não tinha furado. E eu andei uma distância até legal, sentado em cima do tanque, achando que o pneu tinha furado. Cheguei lá, peguei o capacete, cheguei aqui na Santa Casa, quase junto com eles. O Isaac e a Adriele já tinham entrado e eu não podia nem ver. Minha mãe tinha parado o carro mais para frente, eu fui lá, sentei na beira do meio-fio e eu só conseguia chorar. Eu falei: mãe, agora o Isaac vai ter que fazer cirurgia, o Isaac vai ter que colocar pino no braço, o Isaac vai ter que fazer fisioterapia. Quando que ele vai voltar a escrever? Porque foi a primeira coisa que ele perguntou, foi: como que eu vou escrever? Falei: como vai ser? Mas no caminho eu já tinha orado: Senhor, já que aconteceu, que o Senhor mande médicos, mande pessoas especializadas, que se voltar o braço dele no lugar, que se fazer cirurgia, o braço dele fique reto, que não fique com nenhum hematoma. Pai, eu não quero que o Isaac tenha os ossos fracos, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu creio que mesmo que aconteceu isso, o Senhor pode reverter qualquer situação. Pai, em nome de Jesus. E eu cheguei ali: o Isaac vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo. Mas era eu que estava pensando. Eu já tinha pedido para Deus cuidar. E eu liguei para a Adriele de novo, com os últimos % de bateria. E ela falou assim: o Isaac vai entrar para a sala de cirurgia, ele vai fazer o raio-x, vai entrar para a sala de cirurgia e eles vão definir o que vai acontecer. Eu falei: tá, então eu vou embora, vou tomar um banho, pegar as roupas dele, e pode ficar tranquilo que eu que vou ficar com o Isaac. Ela falou: tá bom. A gente foi para casa, eu fui tomar banho, que eu estava tudo sujo, minha mãe foi fazer comida. E ela ligou e falou assim: olha, os médicos veio, olharam o raio-x e disse que ele não vai precisar fazer cirurgia. Não tem nenhum ossinho no meio dos ossos. E eles vão levar ele para a sala de cirurgia, vai dar anestesia nele e vão voltar o braço dele no lugar.
Eu falei, glória a Deus. Deus é maravilhoso. E ela saiu da sala de cirurgia, eu liguei para ele por chamada de vídeo, foi o único momento que ele chorou. Que ele falou assim, eu falei assim, filho, fica tranquilo. Você vai colocar um gesso agora, você vai chegar na escola, você vai poder falar para os seus amiguinhos assinar. E ele olhou e falou assim, o João. O que tem o João? Eu não sei. E começou a chorar. Eu não sei se era o efeito da anestesia, mas foi o único momento que ele chorou. E depois vieram etapas. No mesmo dia, não precisou de eu ficar lá com o Isaac. O Isaac saiu, engessou. Só que falou que era para tomar muito cuidado. Porque senão podia sair fora do lugar. E aí sim ia ter que fazer cirurgia. E ele foi para casa. Ele não queria deixar nem eu tirar a tipóia dele, porque ele estava com medo de sair fora do lugar. E os primeiros dias foram dias de dificuldade, porque o Isaac andava assim, duro. Mas isso foi só os primeiros dias. Depois disso, ele corria, ele pulava, ele subia nas coisas, ele caía. E outra preocupação na minha mente. Se estiver fora, vai ter que fazer cirurgia. Isaac, cuida. Todos os dias, antes de dormir, eu ajoelhava do lado da cama dele e falava, filho, vamos orar para que o dia que chegar lá esteja tudo certo. E foi. Um dia antes dele ir só para consulta, ele nem sabia que ele ia tirar o gesso, ele falou assim, pai, eu acho que eles vão tirar meu gesso amanhã. Eu falei, filho, vamos orar então para que esteja tudo certinho. E mesmo eu confiando que Deus já tinha feito, que Deus tinha colocado pessoas certas, eu ficava vendo o braço dele torto. E chegou lá e foi tirar o gesso. Tirou o gesso, falei assim, glória a Deus. O Isaac foi curado, tá tudo certo. A primeira coisa que eu perguntei para Adriele, e o braço dele, tá retinho? Ela falou assim, eu acho que tá, parece que tá. Eu falei assim, se Deus quiser vai ficar retinho. Chegou em casa, a primeira coisa que eu falei, Isaac, vem aqui me mostrar o braço. E estava retinho. E outra preocupação. O médico falou, agora tem que cuidar bem mais do que quando estava com gesso. Porque qualquer tombinho que ele cair, ele quebra o braço de novo no mesmo lugar. E sarou. Isaac está aí, o braço está retinho. Nesse período, enquanto ele estava sarando, fazia muito tempo que eu tinha vontade dele andar de moto comigo, eu queria dar uma moto dessa para ele, só que eu sabia que ele nem ia andar. E eu comprei essa moto, ele só olhava, que ele não podia andar. Nos primeiros dias eu fui lá com ele, ele falava, pai, eu não consigo. Eu falei, mas você já sabe. Eu não consigo. Ele ainda tinha medo. Hoje ele já consegue, sozinho. Por que eu estou falando isso para vocês? Para mim mostrar algo de mim? Não. Porque nossa vida é feita de milagres. Assim como Jesus multiplicou os pães, os peixes, Ele pode mudar a sua história. Você pode ser a diferença dessa igreja, através do milagre de Jesus. Você só precisa ir diretamente nele. Não que você não deva se aconselhar com os nossos pastores, eles são um bênção. Eu dou graças a Deus pelos pastores. O Leandro apoiou eu e a Adriele muito tempo, ensinou muito, aprendemos muito com ele. Levou a gente para curso, seminários. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês, busquem e o milagre acontece. Quando você estiver num beco sem saída, busque ao Senhor, o milagre vai acontecer. E sabe, a gente aprendeu um dia que as pessoas, o primeiro passo que as pessoas têm quando está doente, elas pensam, tenho que ir ao médico. Eu preciso tomar um remédio. E as pessoas não enxergam o poder do Senhor.
O Senhor diz que se a gente tiver fé, a gente ainda vai fazer milagres ainda maiores que os deles. E a gente não ativa essa fé. Nunca tinha acontecido comigo. Esses dias a gente deitou na cama, a Adriele, com as dores que ela sente de vez em quando, começou a passar a mão assim, ó. Falei, o que foi? Ela falou assim, tá doendo. Passa a mão aqui e sente o caroço. Eu passei a mão e era bem fácil de sentir, tava um caroção no ombro dela. Eu comecei a apertar aquele caroço assim, ó, e fazer assim, Senhor, eu repreendo esse caroço. Eu repreendo esse caroço, que esse caroço saia daqui, Pai, em nome de Jesus. Eu quero que a Adriele fique livre disso. Eu quero que ela fique bem. E fui apertando. E o caroço foi sumindo nos meus dedos. Eu falei assim, Senhor, eu sei que não é eu, mas que bom que o Senhor fez isso. Eu falei assim para ela, coloca a mão aí de novo. Você está sentindo o caroço? Ela falou assim, não, o caroço sumiu. Eu e ela começou a dar graças a Deus e agradecer ao Senhor. Ele fazia milagres lá. Ele curava as pessoas lá. E Ele ainda continua curando as pessoas aqui. Somos nós que perdemos a essência de sermos dependentes dEle. Hoje é difícil as pessoas orar umas pelas outras, a não ser num apelo. Nós ainda precisamos continuar a missão que o Senhor nos deu. A missão que foi dada aos discípulos. Vá, cure as pessoas. Leva da minha palavra. Essa é a nossa missão. Você é um milagre do Senhor. Nós vivemos de milagre. Nós somos um milagre. Vocês creem nisso? Então coloquem-se de pé. Vamos orar. Diego, você coloca aquela música? Enquanto a música toca, seja você tocado. Toque no Senhor. Se derrame aos pés dele. Seja dependente dele. Fala, Senhor, eu não quero mais fazer as coisas com as minhas próprias forças. Vá até a fonte. Senhor, como eu devo fazer? Eu quero que o milagre aconteça. Eu quero ser um milagre na vida das pessoas. Amém? Ele vai fazer um milagre na nossa vida e nós vamos viver coisas tremendas em nome de Jesus. A única resposta que nós temos para as pessoas é essa resposta aqui, ó. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Não há lugar, não há lugar melhor que o lugar que eu sinto, que o Senhor está. Só nesse lugar, o medo perde a vez e dá lugar à fé, capaz de me levar à paz que excede todo entendimento.
resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Eu te dou graças, Senhor, porque o Senhor é bom o tempo todo. Eu te agradeço pelo privilégio de estar aqui, Pai, poder levar da Tua palavra. E que o Senhor, Pai, seja engrandecido. Eu te agradeço pela minha vida, pela vida da minha família e a vida de todos os meus irmãos. Obrigado pelo milagre da vida. Obrigado pelo privilégio de respirar, de acordar todos os dias e ver o quão o Senhor é bom. Eu peço, Senhor, que o Senhor derrame sobre a vida deles o livre acesso. Que eles possam lembrar disso todos os dias, todas as vezes que tiverem com dificuldades. Que eles têm livre acesso. Livre acesso. E que o Senhor é o melhor guia. E que nós possamos desfrutar de todos os milagres que o Senhor tem para nós. E que o Senhor use a nossa vida como um milagre na vida de outras pessoas, para que essa igreja cresça, para que o reino seja expandido e mais pessoas tenham o livre acesso. Levem todos nós em segurança, Pai, para os nossos lares. E que o Senhor esteja conosco, Papai, esse resto de semana. E que no domingo, Senhor, possamos vir aqui e glorificar e honrar o Teu nome novamente, porque é o Senhor que tem que ser engrandecido. Em nome de Jesus, esteja com todos. E obrigado pela Tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Está encerrado.